Oi, meu nome é Rodrigo. Eu vou estar apresentando aqui o Tech Challenge da fase 2 da pós-graduação de Apara Devs pela FIAP. É, Minha apresentação ela consiste em um algoritmo de algoritmo genético e a aplicação ela consulta portfólios de investimento com base nas siglas das ações e cria de fato um portfólio para investimentos com base em parâmetros de risco, parâmetros de rentabilidade, enfim. Eu vou estar explicando aqui um pouco primeiro sobre o código, depois eu vou mostrar na prática como que está funcionando. Bom, aqui eu tenho o import das bibliotecas necessárias, eu uso o Yahoo Finance para puxar as informações, NumPy, o Streamlit, que eu fiz uma interface com o Streamlit, Matplotlib, aqui eu uso o PyPlot para poder gerar uns gráficos, SIP para fazer otimizações de cálculos, Pandas para gerar dataframe, FPDF para gerar arquivo PDF, Tempfile, como eu crio os gráficos e eu jogo em PDF também, eu tenho uma opção para importar para exportar para PDF. Então eu crio os gráficos como arquivo temporário, né, as imagens, e puxo eles para o PDF depois. JSON, porque eu faço salvamento e restore de presets dentro de um arquivo JSON. OS para usar, né, a manipulação dos arquivos no sistema operacional. E datetime para lidar com data e hora dentro do código. Bom, começando aqui, eu tenho essa função que ela puxa os dados do Yahoo Finance. Ele espera os tickers, né, que são as siglas que eu quero fazer a consulta, a data inicial e a data final, para ele poder trazer dados históricos. Tem o tratamento aqui de se o retorno vier vazio, né? Aqui eu já tenho a variável declarada de retorno. E eu trago intervalos mês a mês para ser um pouco mais enxuto e assertivo ao mesmo tempo aí na questão da sugestão de investimentos. Beleza, aqui ele para se os dados vierem vazios e ele retorna a mensagem de erro lá no Streamlit. Aqui ele já traz as informações, já trouxe os preços aqui também. E eu tenho um outro tratamento de erro aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho a função de aptidão aqui, função de fitness, que ele recebe alguns parâmetros. Então ele lida aqui com o retorno do portfólio, a volatilidade do portfólio. Ele trata divisões por zero, para não ter problema disso, que eu estava tendo erros aqui de divisão por zero, então ele acaba tratando para a gente. E aqui ele já vai calculando o shape, né? E ele retorna o valor de shape em formato float, né? A função de mutação, para ele não já considerar de cara um subótimo, então eu faço uma mutação para ele forçar o algoritmo a trabalhar um pouquinho mais, né? A função de análise de portfólio, que ele cria a própria análise do portfólio em si, para cada portfólio declarado, né? Para cada sigla declarada, ele considera um portfólio, né? Fato. Então ele faz a análise dos portfólios e retorna o valor esperado do portfólio e a volatilidade daquele portfólio. O algoritmo ele faz a comparação. Eu estou trabalhando com dois algoritmos aqui, tá? Estou comparando, fazendo análise, apesar com dois algoritmos. O algoritmo de Markowitz, né? Eu tenho aqui o algoritmo de Markowitz escrito e também tem um algoritmo genético. Então eu faço um comparativo entre os dois algoritmos
E qual que é o Shape Ratio de cada um, o percentual de Shape de cada um, qual que é o retorno que cada um algoritmo está retornando e a distribuição entre as aplicações. Aqui está escrito o algoritmo de Markowitz, tá? E aqui está o algoritmo genético. Bom, aqui ele faz ele traz o retorno da função de aptidão, né, da função de fitness. Aliás, ele já puxa aqui direto. Aqui ele tem a população, que ele vai executar. E a parte de gráficos. Eu tenho um gráfico que ele vai fazer a comparação do Shape entre os dois algoritmos, que está aqui, o valor de Shape do algoritmo genético e do algoritmo de Markowitz. Aí ele plota esse gráfico na tela e aqui eu já gero um arquivo PNG desse algoritmo aqui, desse gráfico no caso. O gráfico de portfólio do algoritmo genético, que aí ele traz as ações e os valores. Ele gera esse gráfico. A mesma coisa para o algoritmo de Markowitz, ele também gera um gráfico de portfólio. É um gráfico do tipo pizza, esse daqui. A evolução do treinamento do algoritmo, que ele traz o índice de Shape, né, com base nas gerações, nos loops em que o algoritmo é conduzido. Aqui eu tenho também a função para gerar o arquivo PDF. Tá? Aqui tem toda a formatação do arquivo PDF, incluindo as informações que ele tem que retornar, os parâmetros que ele espera. Enfim. Também fiz para gerar em Markdown. Tem como fazer download de Markdown do retorno. E aqui é para fazer a leitura e armazenamento dos presets. Tá? Então eu consigo carregar os presets dentro desse arquivo aqui, presets.json. Ele cria aqui o arquivo, está aqui. Aqui eu já tenho alguns presets definidos. Vou estar mostrando como é que funciona. Vamos lá. Aqui eu tenho o salvamento dos presets. Na hora que eu crio um preset novo, eu já tenho a opção de salvar ele. E aqui iniciei a parte da interface, tá? Que aí tem a biblioteca Streamlit aqui sendo chamada. Então eu tenho o título aqui da minha página. Eu tenho a barra do sidebar aqui, o nome do sidebar é parâmetros. Já carrego aqui os presets através da função load presets aqui para essa variável. E aqui eu tenho algumas parametrizações, né? Então, o nome da pré-definição, tal. O preset selecionado. E por aqui vai. Aqui é a leitura dos presets. Eu tenho a opção para salvar essas alterações. Aqui é para eu poder criar um preset novo. E aqui eu faço a exibição dos resultados. Que aí eu consigo executar, eu tenho um botão para executar a otimização. E aqui ele faz a exibição na tela. Os pesos otimizados do algoritmo genético. Alguns tratamentos de erro aqui. Otimização do algoritmo de Markowitz, os pesos otimizados. A mesma coisa, o mesmo tratamento de erro, eu tenho que ter para os dois. A plotagem dos gráficos. A plotagem dos retornos, que eu tenho um retorno mensal esperado do portfólio do algoritmo genético. A volatilidade do algoritmo, né? O retorno esperado pelo algoritmo de Markowitz e a volatilidade dele também. Os ativos, a lista dos ativos, né, que tem o ticker list lá onde você coloca as siglas das ações.
os pesos do algoritmo genético e do algoritmo de Markowitz. Ele exibe aqui em um data frame. E aqui eu tenho a opção de salvar isso como CSV. Que eu baixo esse data frame aqui, né? CSV é uma planilha, então eu vou trazer isso. Tem a opção de salvar em PDF, que aí eu passo todos esses parâmetros aqui com base nessas populações aqui dessas variáveis, para fazer download do arquivo PDF. E a opção para poder fazer download dele em Markdown também. Tá? Eu vou executar o código aqui. Vamos lá. Abrir aqui meu terminal. Vou iniciar ele aqui. Eu estava com outra instância dele aberta aqui, eu vou fechar. Vamos lá. Aqui no meu sidebar de parâmetros, então eu consigo escolher as pré-definições que estão salvas lá no meu JSON. Então, eu vou escolher aqui Tech 10 anos, um exemplo. Ele já trouxe aqui os ativos, né, que são as siglas aqui dos tickers. A data de início e a data final, que está salvo na minha pré-definição, mas isso daqui eu posso alterar também. O número de gerações que eu quero que o algoritmo genético execute, tamanho da população, a taxa livre de risco, que é o percentual livre de risco que eu consigo setar aqui. Esse percentual aqui ele considera o anual, né? Então ele vai fazer um recálculo para alterar para mensal, com base nos retornos. Eu tenho aqui o percentual de penalização por diversificação e a taxa de mutação, o quanto que eu quero que ele faça essa mutação. Penalização por diversificação, o quanto que ele vai sofrer de impacto nisso. Eu tenho essa opção aqui para salvar alterações no preset, que eu consigo salvar dentro do preset que eu estou em edição. Se eu altero aqui para personalizado, eu posso criar um preset novo, do zero. Então eu crio aqui, defino um nome que eu quero salvar ele. Clico nessa opção de salvar novo preset, ele cria um novo preset lá no arquivo JSON. Então eu vou executar aqui o Tech 10 anos. Cliquei aqui em executar a otimização. Ele vai fazer aqui as otimizações para mim. Então tá aqui na tela. Ele trouxe aqui as ações para mim. Ele trouxe o índice de Sharpe aqui do algoritmo genético, que foi 0.41. Trouxe o índice de Sharpe aqui do algoritmo de Markowitz. Aqui, com base no número de gerações, eu percebi que já desde o início ele não sofre muita mutação com base na quantidade de gerações. Então, eu até diminuí aqui para 50 gerações e o resultado foi praticamente o mesmo. Posso executar aqui a otimização novamente. O índice de Sharpe ele não sofreu praticamente alteração. Eu reduzi a taxa livre de risco também, ele acabou trazendo praticamente o mesmo resultado. Se eu aumento aqui a penalização por diversificação, vou aumentar para 0.30 aqui, vou executar de novo. Ele diminui um pouco o índice de Sharpe, porque eu penalizo mais por variação, né? E ele acaba concentrando os retornos em mais ativos, em ativos com considerado maior rentabilidade, né? Então aqui ele me traz os gráficos, a distribuição do portfólio, o quanto percentual do seu dinheiro ele sugere de investimento em cada portfólio. Aqui é pelo algoritmo genético e aqui pelo algoritmo de Markowitz. Trazendo aqui para o final, tem alguns totalizadores. Então, ele tem um retorno mensal esperado no portfólio de algoritmo genético de 3,65%. Eu tenho essa volatilidade aqui dele de 8,29%. O que isso significa? Que eu posso ter um retorno de 3,65 mais 8,29 ou menos 8,29 dentro do mês. Já no retorno esperado pelo algoritmo de Markowitz 5,48, só que eu tenho aqui uma volatilidade maior também. Então eu consigo baixar esse relatório aqui em PDF, em CSV ou em Markdown. Se eu baixo aqui o PDF, ele gera um arquivinho PDF aqui para mim com as informações. Me traz aqui o índice de Sharpe do algoritmo,
de cada um dos dois algoritmos, o retorno mensal esperado por cada um, a volatilidade de cada um e aqui uma comparação entre os pesos, que aí ele traz os percentuais aqui dentro de cada algoritmo. Rolando aqui ele me traz a compuração e evolução do índice de Sharpe de cada um. Trouxe a evolução aqui do algoritmo genético com base na quantidade de gerações. E aqui ele traz a análise do portfólio de cada um dos dois. Bom, é isso.